Fala, galera vascaína, Nabi Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E como todo mundo já sabe, né, cara, paralisação para a Copa do Mundo, os jogadores estão de férias, né, mas o clube não para, a gestão dentro do Vasco da Gama não para de trabalhar, está trabalhando afinco para que possamos voltar em julho com força total. Mas no atual momento estamos no campo da especulação, galera. Não tem nada concreto, nenhuma contratação, né? E jogadores também que estão falando que estão de saída também, até agora nada. O que está acontecendo são os jogadores que estão emprestados com o Vasco da Gama até o final de junho já começaram a fazer as malas e se despedir do elenco e voltarem para os seus clubes de origem. Fora isso, nada além. Tietê, Hugo Moura, esses caras que todo mundo está falando aí que está de saída, ainda não foi concretizado nenhuma, como posso dizer, nenhuma contratação desses jogadores. Né? O que podemos esperar é que o Vasco venha fazer, né, as contratações pontuais, aquelas que o Renato Gaúcho estava pedindo. Temos aí uma necessidade de pelo menos 1 a 2 zagueiros pontuais que venham, né, que cheguem para ser titulares. Precisamos também de um meio de campo de criação para poder ajudar ali o Rojas, né, quando ele tiver que ser substituído. E precisamos também de um centroavante, né, de um atacante de mobilidade que possa estar fazendo a diferença ali na frente. E eles também alegam que precisa de um ponta ofensivo direito, né, uma vez que saiu o Ryan, né, essa função ficaria aí com o Inestrosa, mas não deu certo. Tudo indica também que o Inestrosa não quer ficar e não irá ficar, galera. Então, assim, parece que o Grêmio, o São Paulo, clubes no Brasil estão interessados nesse jogador e tudo indica que ele irá partir para outros ares. Mas está tudo tranquilo, está tudo bem. Vamos aguardar, porque realmente não tem muito o que fazer a não ser esperar as contratações. Deixa eu subir aqui, galera, que desceu. Esperar as contratações aí que estão por vir, né? O Pedrinho já deixou bem claro, junto com o Renato Gaúcho, com o Ademar Lopes, que vai fazer as contratações, vai contratar jogadores para poder estar suprindo a necessidade do Vasco, até porque entramos na zona de rebaixamento e a gente sabe que vamos precisar de sangue novo para poder tirar o Vasco desse lamaçal. Agora, falando a respeito da SAF do Vasco da Gama, cara, muita especulação também em cima, né, dessa situação aí, falando que a CBF, né, está tentando impedir o Marcos Lamarque de comprar o Vasco da Gama. Eu acho que isso aí é uma besteira, uma mentira, porque a CBF ela não pode e nem deve se meter numa situação dessa de querer impedir alguém de comprar. O que eles podem fazer, e eu acho que eles irão fazer, é investigar a forma como essa compra está sendo feita e se vai haver realmente aí algum conflito de interesse, se o Vasco e o Palmeiras irão se unir para poder estar fazendo alguma situação para poder se beneficiar. Fora isso, não dá. Caramba, tá caindo aqui direto, mano. Porra, fala sério, hein? Consertar aqui, galera. Porra, vida de youtuber. Tá doido, filho. Agora acho que vai ficar na moral, hein? É isso aí. E vai desse jeito, galera. Não tem muito o que fazer, não. Até porque eu tô aqui falando sem... Né, que eu não posso dizer. É que eu costumo fazer as anotações, né, para poder lembrar sobre os assuntos mais pontuais, mas eu não fiz, que é o roteiro. É isso aí, agora veio na minha cabeça, né? Não estou com roteiro. Estou falando o que vem do meu coração, o que vem da minha mente. Mas lembrando aqui de alguns assuntos pontuais que, né, está sendo muito movimentado aí nos bastidores pelo Vasco da Gama e também pelos influenciadores e pela mídia, né, convencional aí a respeito da SAF do Vasco da Gama. Então eu creio que a SAF do Vasco da Gama será vendida para o Marcos Faria Lamarque, né, o filho do dono da Crefisa, enteado da Leila Pereira. O que pega hoje é essa situação entre a Leila Pereira e o Marcos, né? Principalmente o presidente do Flamengo está muito irritado, muito preocupado com essa situação, né? Alegando que existe, né, e vai haver um conflito de interesse, que o Vasco e o Palmeiras poderão se ajudar no Campeonato Brasileiro.
Não sei, né, cara? O Palmeiras está lá em cima, o Vasco está lá embaixo. De que forma alguém pode ajudar alguém? Até porque o interesse do Palmeiras hoje é ser campeão. E o interesse do Vasco hoje é sair da zona de rebaixamento. Então, o Palmeiras hoje ceder 3 pontos para tirar o Vasco da zona de rebaixamento, meu irmão, seria uma grande burrice do Palmeiras. E o Vasco ceder 3 pontos para o Palmeiras ser campeão seria também de uma grande burrice. Eu acho que nessa situação atual, hoje, em 2026, cara, praticamente fica impossível o Vasco ajudar o Palmeiras ou o Palmeiras ajudar o Vasco da Gama. Hoje, com certeza, um confronto direto entre essas duas equipes pode ter certeza que eles irão se pegar. Até porque o Vasco precisa de 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. E o Palmeiras precisa de 3 pontos para se distanciar do vice-líder. Então, ele sabe que o vice-líder que está lá atrás, que é o Flamengo, é um time perigoso, é um elenco que tem total condições hoje de também ser campeão. Então o Palmeiras não pode vacilar em perder 3 pontos, principalmente para o Vasco da Gama, que está brigando na parte de baixo, cara. É o que eu falo. A gente não podemos perder ponto para quem está brigando na parte de baixo. E não podemos também perder pontos para quem está brigando na parte de cima. Ou seja, no Campeonato Brasileiro hoje, que é pontos corrido, nós não podemos nos dar o luxo de perder 3 pontos. 3 pontos significa muita coisa. E nos levou a estar onde nós estamos. Lógico que nós não perdemos só 3 pontos, né? De 3 jogos que nós tínhamos, né, até a paralisação da Copa do Mundo, eram 9 pontos. Né? O Internacional, Red Bull, Bragantino e o Atlético Mineiro. Não conseguimos pontuar, ou seja, perdemos 9 pontos e a situação se complicou para o Vasco da Gama. Então é isso aí, galera, que tem para falar. Não tem muita coisa, não tenho notícias hoje para te dizer quem está sendo contratado, quem não está, quem está sendo especulado, sondado, monitorado. Isso aí vamos ficar um pouquinho mais para frente, né? Porque estamos no início ainda, né? Estamos no início da paralisação da Copa do Mundo. O Vasco está se movimentando, o Admar Lopes, Pedrinho, Renato Gaúcho, está todo mundo correndo contra o tempo para poder tentar trazer os atletas. E contrapartida também o Pedrinho está lutando para poder fechar essa SAF do Vasco da Gama e também fechar aí também com esse patrocínio master que é a Sporting Bet. Ainda também não tem nada certo, né? A Sportbet está muito confiante em fechar com o Vasco da Gama, assim como o Vasco da Gama também está confiante em fechar com a Sportbet. Porém, existem algumas cláusulas, alguns entraves que eles têm que sentar e negociar para poder estar fechando esse patrocínio master. E, em contrapartida, a SAF do Vasco também, né, está nos momentos finais, estão fazendo a troca de documentação, que é o memorando de entendimento, depois tem que passar por uma Assembleia Geral para poder ter a aprovação aí da comissão, né? E então a gente vai ver, cara, como é que vai ficar e eu venho trazendo para vocês aí. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal, galera. E vou deixar o link do canal, do grupo do WhatsApp, para que vocês possam entrar e poder estar trocando uma ideia. De qualquer forma, fui, galera. Fala, pessoal. Aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.